Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano de novo na área e aqui eu vou falar algumas coisas para vocês. Santos jovens e santos que ajudaram os jovens. Primeiramente eu vou começar com um que não é santo, mas vou dizer assim, entre aspas, é a modinha do momento, né? É o cara do momento. Beato Carlos Lacucci. Ele nasceu em 8 de maio de 1991. Se ele estivesse vivo, ele teria praticamente a minha idade, que eu vou fazer 30 anos esse ano, né? E ele morreu com 15 anos em 2016. E sabe em que dia? Dia 12 de outubro, exatamente, no dia de Nossa Senhora Aparecida. O que tem de falar de Carlos Lacucci? Beato Carlos Lacucci? Ele foi um jovem normal para a época dele. Jogava videogame, gostava de jogar futebol, sabia mexer na internet, coisa que na época já era bem precária. A internet não é igual hoje, a internet era bem precária, sabe? Não é o boom, hoje nós temos celular, nós tem um monte de coisa. Na época não, era bem precária. E ele fazia vídeo para escola, documentários para escola, enfim, muitas coisas. E ele criou um site, né? O site ainda existe em várias línguas, falando sobre os milagres eucarísticos. Porque ele tinha muito amor à Virgem Maria e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Carlos Lacucci tinha um amor tremendo pela Eucaristia em si. Ele converteu a família dele era católica, só que é aqueles católicos, sabe? Aqueles católicos que, tipo, vai na igreja de vez em quando, fala, eu sou católico. Mas você vai na igreja? De vez em quando, é daquele. E por causa do estímulo que ele fez, deu à família, né? Ele fez primeira comunhão com 7 anos, ele mostrou para a família dele, né? Aqui, eu tô me empenhado nisso. E ele falava que a Virgem Maria era a única mulher da vida dele, né? Ele falava uma frase bem bonita, que é a seguinte: todos nós nascemos originais, mas muitos acabam virando fotocópia. O que é fotocópia? Xerox. Ou seja, todos somos originais, mas muitos acabam ficando iguais por alguma modinha, alguma coisa, né? E ele dizia que iria entregar seu sofrimento a Jesus e a Nossa Senhora e ao Papa, para que ele não fosse para o purgatório, mas que já fosse para o céu, e pelos pecadores também. Ele não sabia que ia morrer, ele disse que ia morrer, mas não sabia, né? Ele falou, em um vídeo, que esse vídeo tá no YouTube, é só procurar, que ele fala assim que estou destinado a morrer. Só que ele não sabia da doença, não sabia nada. E ele morreu de leucemia, em 12 de outubro de 2006. E mesmo na doença, ele era santo, cara. Ele era alegre na doença. E hoje nós vivemos nesse mundo estranho que nós estamos vivendo, né? Muita gente, infelizmente, morrendo, né? Mas, ele vivia isso. Aí eu pensei, é legal o Carlos Lacucci e tal, mas não tem outro também? E tem. São Tarcísio. São Tarcísio, ele era um coroinha do Papa, na época que a igreja era perseguida por Roma, e o Papa queria que alguém fosse na onde os cristãos eram presos para levar a Sagrada Comunhão para ele. Só que quem ia, né? Porque qualquer um ele ia pegar e matar, né? Aí o Tarcísio falou, não, deixa que eu vou, eles não vão suspeitar de nada que eu sou novo. Ele tinha 10, 11, 12 anos, por aí. Tá, ele foi. Antes de chegar lá,
ele foi confrontado com alguma pessoa, alguma criança, assim, várias histórias mudam, né? Mas dizem que essa pessoa, ou essas crianças, ou se não sei se foi adulto, perguntava o que tinha dentro, o que ele levava. E ele não falava, porque se ele falasse, ele ia morrer. Aí, pela insistência, eles começaram a bater nele. E bateram nele. Entendeu? E bateram nele. E nisso ele foi martirizado. Mas só que a Sagrada Comunhão sumiu. Depois foi se descobrir que a Sagrada Comunhão estava no corpo dele, dentro do corpo dele. Não se sabe se foi milagre ou se ele conseguiu engolir a Sagrada Comunhão a tempo. Dizem que foi milagre, mas isso aí eu acho que é verdade de fé. Que se eu tiver errado assim, nessa questão, por favor, alguém me fale, né? Mas a questão é, ele salvou a Sagrada Comunhão de ser profanada. Isso é a questão. Entendeu? E ele é padroeiro dos coroinha, nada mais justo. E aqui na cidade tem uma escola chamada São Tarcísio. E muita gente que estudou nessa escola não sabe a história dele. Só sabe que existe um santo com o nome de Tarcísio. Mas não sabe a origem, né? Por que existe esse nome? Por que existe esse santo, entendeu? Não sabe, mas essa é a origem. E aí, indo um pouquinho mais, né? Tem São Domingos Sávio, que no século XIX era uma criança normal, mas só que servia a Deus rigidamente. Ele gostava de servir a Deus, ele esperava o padre abrir igreja até no inverno, tipo no frio da Itália, saca? E ele encontrou com Dom Bosco quando ele tinha 12 anos e pediu para entrar na escola de Dom Bosco, porque ele queria ser padre. Então, Dom Bosco aceitou, né? E ele rezava com os amiguinhos dele, puxava os amiguinhos para rezar, e aquela coisa. E ele morreu com 14 anos de tuberculose, né? Naquela época a tuberculose não era tratada, né? Enfim, não era cuidada, né? Tuberculose. E ele tratou da tuberculose, ele voltou para casa, mas não ficou muito tempo em casa. Ele veio a falecer, né? São Domingos Sávio. E ele é um grande jovem, grande santo. Outro também que morreram novinho ainda, jovem, mas tinha uma mentalidade muito, né? Eles eram simples, mas como é que eu vou dizer? Era simples, mas tinha um coração temente a Deus e amante da Virgem Maria. Era o pastorzinho Francisco e Jacinta Marto. São Francisco e Santa Jacinta Marto. Eles morreram respectivamente de gripe espanhola, sim, a última pandemia que nós teve antes dessa, né? Tipo, enfim, mas pandemia mesmo foi. A última antes dessa foi a gripe espanhola. As outras doenças não chegaram a ser pandemia, porque pandemia é quando é mundial, né? E as doenças SARS, Ebola, assim, não chegou a ser mundial, né? Assim, foi levemente uma pandemia, mas não foi, tipo, saca? Igual tá sendo hoje, igual era em 1918, né? São Francisco Marco morreu em casa e Santa Jacinta Marco morreu no hospital em Lisboa, sem ninguém, sozinha. A família não podia visitar ela e ela morreu sozinha, entendeu? Ela era, né? E ele era pastorinho normal. Depois dessa aparição, a Nossa Senhora falou para eles estudar São Francisco, Santa Jacinta Marta, até começaram a estudar, mas pararam. São Francisco meio que por... assim, ele meio que matava a aula para ver o Santíssimo, sabe? Assim, eu não digo que é certo, sabe? Eu não vou falar, não faz isso, né? Não vou falar que é certo. Mas o amor que tinha pelo sagrado, né? Mas aí depois ele ficou doente, enfim. E São João Sanches del Rio,
Ele foi um santo que foi martirizado. Ele teve um pé esfolado, porque ele participava de um grupo. Um grupo, não digo revolucionário, um grupo que era contra o comunismo mexicano na época. E o tio dele falou para ele negar Cristo. Mas ele não negou Cristo. Ele teve o pé esfolado, andou com o pé esfolado até chegar a sua cova e lá ele morreu. Não me lembro ao certo se foi com tiro, não me lembro. Mas só que ele já caiu na cova. Tem o filme dele, eu tenho que assistir. Eu só vi trechos do filme, mas é um filme muito bom, já pelos trechos que eu vi, né? E ele foi martirizado, e ele... São Juan Sánchez del Rio foi martirizado, né? Ele era do grupo da Cristiada, né? Que... Como é que eu vou dizer? Ele servia a Cristo, né? Ele não queria, porque os comunistas queriam fechar a igreja, queriam falar, não, você tem que negar a Cristo. E mas o companheiro dele não negava a Cristo. Ele chegou a pegar em armas para ser contra isso, né? E acabou sendo martirizado. São Juan Sánchez del Rio. Agora, mudando de jovens para pessoas que ajudaram jovens, vou falar de Dom Bosco. Dom Bosco, que, como eu já falei na história de São Domingos Sávio, ele foi um grande sacerdote, criou a ordem salesiana e ajudava, educava os meninos pobres, não só os meninos pobres, mas todos os meninos, né? E tinha um amor terno pela juventude, tanto é que ele é considerado o santo da juventude, né? O padroeiro da juventude, né? Ele era considerado padroeiro da juventude. A obra dele foi imensa, cara. Até hoje a gente salesiano no mundo inteiro, no Brasil principalmente, tem muito salesiano. É uma ordem crescente. Louvado seja Deus, né? Com amor, carinho, cuida da educação dos jovens, né? Da criança, dos jovens. Outro que também foi muito importante para a juventude, nós não podemos esquecer, São João Paulo II, ou melhor, Papa São João Paulo II. Ele, que foi um polonês, que na Segunda Guerra Mundial, ele fazia teatro e tal. Aí devido à Segunda Guerra Mundial teve que trabalhar, né? Não que teatro não seja um trabalho, mas ele teve que trabalhar de verdade mesmo, porque senão ia acabar indo pro campo de concentração, né? Porque a Polônia foi invadida, né, por Hitler. E nisso o pai morreu e ele perdeu, né? Perdeu a família inteira, perdeu o irmão com doença e tal. E ele resolveu ser sacerdote. Mas naquela época não se podia ter seminário por causa da guerra. Hitler não deixava. Então ele entrou no seminário clandestino e estudou para padre. Ele se ordenou padre, meio que, talvez, acho que depois da guerra, né? E foi um grande sacerdote, gostava de andar de caiaque, gostava de andar de esqui e tal. Ele era um bom esquiador e tal. E quando ele foi nomeado Papa, ele revelou o terceiro segredo de Fátima, né? Ele revelou o segredo de Fátima depois que ele sofreu o atentado, em 1981, né? Então ele revelou que o segredo tinha a ver com ele. E detalhe, ele sofreu um segundo atentado quando ele foi, em 1982, a Fátima agradecer pelo que ele tinha sofrido um ano antes. E ele levou uma facada de um sacerdote
põe entre aspas, que era a sede vacante da Fraternidade São Pio X. Para quem não sabe, Fraternidade São Pio X é contra o Concílio Vaticano II. E eles não gostam de santos pós-conciliares, tipo Santa Faustina, etc. Então, ele levou essa facada desse entre aspas, padre, que era meio pneu das ideias, e ainda entrou numa fraternidade que dizia católica, mas não é católica, sabe? Então, isso aí é outra história, do Marcelo Lefebvre, é outra história que eu não quero entrar em detalhe. Mas sim, ele sofreu 2 atentados, não foi um, foi 2. E em 1984, ele fez a primeira Jornada Mundial da Juventude, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ele convocou os jovens no Vaticano, em Roma. E lá começou. Mas aonde se deu início mesmo a Jornada Mundial da Juventude foi em 1985, em Buenos Aires, na Argentina, na Semana Santa de 85, né? O Domingo de Ramos, na verdade, né? E de lá pra cá, quantos jovens não se converteram por causa da jornada, por causa de escritos dele falando sobre a juventude, mostrando o valor da juventude, né? São João Paulo II é um grande papa. O Papa Francisco também é um grande papa. Mas eu admiro muito São João Paulo II, né? Porque ele teve a coragem de perdoar o assassino dele, entre aspas assassino, né? Porque graças a Deus não aconteceu nada com ele, né? Então ele perdoou o cara que ele iria matar ele, né? Isso é um exemplo para os jovens, né? Para os jovens de hoje em dia. Isso é uma coisa muito bacana. Outro santo também que inspira os jovens é São Francisco de Assis, né? Ele era um jovem, devasso, bebia pra caramba, queria ser guerreiro, né? Foi pra cruzada, só que aí ficou doente, já chegou a ficar preso numa guerra entre a cidade dele e a cidade vizinha, onde ele ficou preso na cidade vizinha, depois foi libertado, depois foi pra cruzada, aí ficou doente, aí Deus falou pra ele, não é pra você ficar aqui, é pra você ir pra outro canto, vai pra outro canto, menino. E ele começou a cuidar dos pobres, e ele pegava o dinheiro do pai dele, que ele trabalhava com tecido, ele pegava o dinheiro do pai dele e dava pros pobres, o pai dele achou ruim. Aí ele saiu de casa e falou, não, arrancou a roupa e falou, não quero mais teu dinheiro, eu vou viver a pobreza. Agora quem vai ser meu pai é Deus, é Jesus, entendeu? E ele foi uma inspiração para grande, muito jovem, porque a ordem franciscana começou com um jovem, né, que foi ele. E depois veio Santa Clara com as irmãs Clarissa, e enfim, Santo Antônio de Pádua, vários outros santos franciscanos que a gente pode dizer, né? O Padre Pio. E São Francisco de Assis, né? Ele foi um marco, né? Na história. Porque ele, entre aspas, revolucionou a igreja. Porque ele reformou a igreja. Porque na época dele, os sacerdotes eles eram, vamos dizer assim, corruptos, né? E ele viu no clero que estava errado, mas ele não fundou outra igreja. Ele falou, não, tá errado, então tem que mostrar que tá errado. Eu vou mostrar meu exemplo para mostrar para essa turma que tá errado, né? Não é igual hoje, que muita gente, CNBB é errado, isso aqui, não. A gente tem que exercer com o nosso exemplo. Não adianta nada a gente falar que tal pessoa tá errado se a gente não faz a nossa parte, né? E São Francisco era isso. Ele denunciava, sim, denunciava. Mas ele agia primeiro. Ele dava o exemplo. Antes de denunciar, ele dava o exemplo e falava, tá errado. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco desses jovens, né?
E é isso que eu tenho para dizer, né? Muito obrigado a todos. Clica no like, dá o joinha para nós. Desculpa eu ter falhado semana passada, teve um imprevisto, mas eu vou tentar postar pelo menos uma vez por semana, no sábado, por enquanto. Depois a gente vai vendo como é que vai desenrolando as coisas. Igual eu falei, não tem roteiro, não tem nada. Eu só dei uma pesquisadinha antes para saber do que são Domingos Chávez tinha morrido, para não ter dúvida, nem São Francisco Xavier Itamar, porque eu quero mostrar informação, né? Mostrar informação. Então eu tava com dúvida desses, aí eu procurei, entendeu? Mas no resto, eu meio que sabia, então, sem roteiro, sem nada, no improviso. E é assim que eu vou tentar ser. Se um dia precisar de roteiro, eu vou fazer. Mas por enquanto não está precisando, né? Então é isso. Um beijo para vocês e tchau.